Agora vamos falar como não ser enganado, né, pelos vendedores de robô que tem por aí. Então, as maneiras mais comuns, né, é o quê? Quem nunca viu uma curva como essa aqui, né, que vai de 10 mil dólares a 180 mil dólares, de 99 a 2024, né? Acho que é bom demais, né, para ser verdade, né? Então, tipo assim, o que tá errado aqui nessa história e quais são as duas formas de se fazer isso, tá? Então, a primeira forma de fazer isso é o famoso preço médio, né? Então, tipo assim, vamos supor, o ativo está, né, caindo, você fez uma compra aqui, aí ele continuou caindo, você comprou, né? Você quer que ele sobe. Ele continuou caindo, você comprou mais, continuou caindo, você comprou mais, compra mais, compra mais, compra mais, compra mais, compra mais, e o ativo só está caindo. Vai chegar uma hora que ou vai acabar teu dinheiro, né? Ou esse preço médio vai ficar num valor tão grande que vai ser impossível você manter a posição. Esse é o jeito mais fácil de quebrar a conta, né? Só que enquanto você está comprando, né, e em algum momento o preço volta e fecha a posição, esse robô não tomou stop. Ele está só seguindo em frente, né? Outra coisa que é muito comum, pior do que o preço médio, é o martingale. O que é o martingale? Se você está comprado em um aqui, aí a próxima posição que você fizer, ele vai comprar o dobro. Ele vai comprar dois aqui, depois ele compra quatro, depois ele compra 8, depois ele compra 16, ou seja, você vai ficando cada vez com a mão mais pesada, né? Na hora que o preço resolver não voltar para a sua posição e a sua margem de garantia acabar na corretora, acabou, você quebrou, perdeu a conta, né? Então é muito comum a gente ver curva assim, com essas situações de preço médio, tá? E o MetaTrader dá até para poder identificar isso, tá? Quando vocês identificarem uma curva tipo essa daqui, ó, aonde você vê uma distância do balanço, né, que é a linha azul, para o equity, né, que é a linha verde, isso aqui é um preço médio que ele montou. Ele veio montando o preço médio, montando, até que o preço voltou e ele fechou. Então, tipo assim, esse robô aqui não tomou stop, entendeu? Isso aqui foi tudo preço médio que ele foi fazendo para poder voltar à posição, ajustar a posição, tá? Mas não quer dizer, e se o ativo, vamos supor que ele tivesse comprado aqui, né? E se o ativo só continuasse caindo, ele preço médio, e não voltasse? Aí o pessoal fala, mas o preço sempre volta. Nem sempre, né? Às vezes pode acontecer alguma situação e o limite vai ser o dinheiro que você tiver disponível lá. Então, nós não gostamos de operar dessa forma, fazendo preço médio, né? Muito menos martingale, que é pior ainda, tá? Outra forma que é muito comum, né, é você ensinar uma estratégia pouco tempo. Então, tipo assim, uma estratégia, conforme a gente viu na aula anterior, é simplesmente duas regras claras, né? Como, por exemplo, um cruzamento de média, né? Então, se a gente, com automatização, a gente consegue medir, né, tudo. Tipo, eu quero medir os últimos 1000 trades que aconteceu daquele tipo de cruzamento de média em determinado intervalo de tempo, né? Então, se eu medir lá 3 meses para trás e vi que o maior stop que eu tomei, vamos supor, foi um stop de 100 ticks, vocês concordam que se a gente colocar um stop de 120 ticks, o robô não vai stopar nos últimos 3 meses? Só que se eu olhar 6 meses, 1 ano, 2 anos, pode ser que em algum momento ele tomou um stop de 120 ticks, ou até muito mais do que né? Então, assim, isso é o que a gente chama de overfitting, né? Que é você estar muito otimizado a um mercado muito curto, né? Então, é muito fácil você encontrar uma estratégia com 80, 90, 100% de taxa de acerto, né? Porém, você vai olhar o backtest, ele só tem 3 meses, 4 meses, 6 meses, né? Agora, você ensinar um robô com 5 anos de dados, 5 anos de informação, ele acertar 100% é impossível, né? A não ser que seja na terceira opção que eu vou mostrar para vocês, que é o quê? Então, nós já vimos preço médio ou martingale, né? Que o martingale é o preço médio pior ainda, que você vai dobrando a mão, né? Nós já vimos o overfitting, que é uma situação que você está muito otimizado para o mercado de pouquíssimo curto prazo, né? E a terceira situação seria uma situação que
teoricamente nunca aconteceu no passado. Então é uma espécie de overfitting, né? Só que é uma situação da seguinte maneira. Um exemplo, né? Vamos supor que a Nasdaq se movimenta ali 2.000 ticks em média por dia, né? Então, se ela se movimenta 2.000 ticks em média por dia, e a gente olhar lá os últimos 5 anos para trás, né? Uma situação hipotética, e ela nunca passou desses 2.000 ticks, é certo dizer que se eu botar se eu criar um robô que tem um stop de 2.500 ticks, ele nunca tomaria um stop, com um alvo de 10 ticks apenas. Então, praticamente todo dia ele ia acertar, né? Todo dia ele ia acertar. Mas certamente, em algum momento, ele vai tomar um stop desse de 2.500 ticks. Quantos gains a gente vai ter que ter para poder pagar um stop desse de 2.500 ticks se ele chegar a tomar? Então, muitas vezes a gente está olhando para a curva, né, e não está vendo o que está por trás da estratégia, a gente só está vendo a curva. Só que pode ser que em algum momento, né, aconteça alguma dessas situações que eu expliquei e simplesmente você perca todo o seu capital que você construiu durante anos. Então, são práticas que nós não adotamos nas nossas estratégias. Tá? Não estou falando mal de quem faz preço médio. Tem gente que sabe fazer isso da forma correta, né, mas requer muita experiência, né, tem que fazer da forma correta. Mas nós gostamos de adotar o que? Alvo e stop na tela, né, com risco-retorno sempre positivo. Né? Então, nenhuma taxa de acerto absurda. Nós estamos olhando ali 4 anos de dados, 5 anos de dados, e a gente sempre fica na média ali de 50%, 45%, 55% de taxa de acerto. Tá? Isso é realidade. Qualquer coisa que você vê acima disso já fica uma coisa irreal.